Estamos no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 149, com a entrevista do movimento Passe Livre, gravada no dia 20 de maio de 2018, na Rádio Antena Zero, no centro da cidade de São Paulo. Todas as quintas vão ao ar os programas de Desobediência Sonora, às 18 horas na Rádio Antena Zero, com novas entrevistas, e das 22 à meia-noite na Rádio Comunitária Cantareira, com seleção musical e nosso arquivo de podcast. Mais sobre nosso trabalho no desobedienciasonora.mineral.org. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. É, primeira vez que eu acertei, hein? Agora vai. E hoje a gente tá aqui com o movimento Passe Livre de São Paulo. A gente já tinha recebido aqui, trocado uma ideia com eles um pouco antes de junho de 2013. E hoje aí estamos recebendo de novo porque vai completar 5 anos de junho de 2013, que teve todas aquelas jornadas de junho, aquela treta toda. E aí vamos conversar um pouco. Tô aqui com o meu camarada Diego pra falar. E aí, Diego, beleza? Beleza, obrigado aí pelo convite. Estamos aí sempre disponível para falar sobre transporte público. Aí a gente vai tentar falar um pouco sobre várias coisas, é até difícil de enumerar o que a gente tem pra falar, né? Mas começando, pra quem não viu o primeiro programa que a gente falou, ou não conhece o Passe Livre, o que é o Passe Livre de São Paulo? A diferença hoje, mais ou menos, com o que era antes de junho? Tem alguma diferença determinante? Acho que a maior diferença é as pessoas, mas como o movimento funciona, onde ele atua, os objetivos são os mesmos, mas o que mais mudou mesmo foi quem tá ali na militância orgânica, digamos assim, organizando o movimento. Essa é a principal mudança. Acho que no dia a dia tem o trabalho, a vida pessoal e até algumas questões políticas, as pessoas foram mudando, mas de resto continua a mesma coisa. E como que se organiza o MPL? Porque o MPL é um movimento nacional, né? Muita gente acha que o MPL é só em São Paulo, mas tem vários lugares, tem em Brasília e tudo mais. E então como que se organiza mais ou menos e onde que tem o movimento? O movimento tá espalhado no país todo, mas funciona mais se pretende como uma federação, né? Mas as organizações elas acontecem municipal, e daí você vê em várias cidades do país todo, do Rio Grande do Sul até no Nordeste, mas essas organizações elas são municipais. Daí tem a gente tenta se articular minimamente, pelo menos, em torno da agenda do transporte. Pretende uma federação, mas isso na prática é difícil de acontecer, mas fica mais fácil com as redes sociais, hoje em dia a internet, tudo, mas a distância prejudica um pouco a organização. Por isso a gente se fecha mais, os militantes, mais para as questões da cidade mesmo. Mas existe sim uma articulação nacional. Tem aí algumas datas que todos os coletivos desenvolvem alguma atividade. E onde que tem, que você consegue lembrar, porque deve ter vários lugares? Assim, eu não vou citar porque são vários, tipo, não dá, não tem como, tipo, se falar de todos. Tem Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, só que é MPL Salvador, MPL Florianópolis, MPL Joinville, MPL Guarulhos, daí são vários, tipo, não tem, acho que fico devendo uma lista, sim, assim. Sim. Mas tem um histórico, né, do MPL sobre aquela revolta do Buzu, que foi em Salvador, Florianópolis, que foram as primeiras vitórias. Você consegue fazer um breve histórico, assim, mais ou menos, do movimento? A revolta do Buzu foi anterior, né, ao movimento.
O movimento ele se inspirou na revolta do Buzu que aconteceu lá em Salvador. O movimento começa, né, inspirado nessas lutas que aconteceu lá em Santa Catarina, Florianópolis e em Salvador. Naquela época tinha a luta em Seattle que aconteceu, as lutas anti-globalização, anti-ALCA, e o movimento foi... ele começou ali, né, se articular ali, mas começa em 2005, né? Mas calma aí que... Sim. Mas sim, começou em 2005, daí teve Florianópolis, que teve uma vitória que foi considerável, e a partir disso começou a ter vários em São Paulo, né? Eu lembro que quando era moleque eu ia lá no Anhangabaú, tinha muito pouca gente nos atos, e depois foi crescendo até chegar 2013, que tinha gente pra caramba. 2013 foi o que o grande público ficou conhecendo. Antes tava mais no meio universitário mesmo, né? E depois de 2013 que apareceu na mídia, que ganhou mais espaço fora da faculdade, fora desse meio mais clichê, mais comum, né? Da militância. Mas enfim, o movimento começa em 2005, inspirado na revolta do Buzu. Depois tem o primeiro coletivo lá em Florianópolis, e depois em São Paulo, inspirado nesse movimento, nessa organização. E aí a gente falou um pouco de 2013. É muito comum, até hoje, 5 anos depois, muita gente atribuir culpas ou coisas boas ou ruins a junho de 2013, ao MPL. Então tem diversas análises, livros intelectuais ou não, falando sobre junho de 2013. Vocês têm uma análise sobre aquilo, sobre o que aconteceu? Porque acredito que ninguém esperava que ia acontecer o que aconteceu, né? Existe uma disputa de narração sobre junho de 2013, tanto a direita, que saiu do armário, quanto os vários grupos da esquerda. Você vê aí uma disputa, né? Tipo, disputa de narrativa. Isso, eu acho que é prematuro, todas essas análises. Eu acho que não dá para fazer uma análise coerente. Eu acho que essas análises acontecem porque elas têm um interesse, e esse interesse é imediato, né? É o interesse da disputa do agora. E eu acho que junho de 2013 não terminou ainda, então acho que você não consegue fazer uma boa análise de algo que não terminou ainda. Sem querer comparar, guardado as devidas proporções, assim, os estudos sobre a Revolução Francesa, sobre a Revolução Russa, se você vê os estudos de 5 anos após o ocorrido, nenhum desses estudos é usado hoje em dia. Se você vê o que a intelectualidade falava 5 anos depois da Revolução Russa, hoje em dia ninguém usa mais aquilo, e no futuro é o que vai acontecer com as análises, com essas análises aí que a gente está vendo. Tipo, ninguém vai usar isso porque não corresponde à realidade. Junho de 2013 tem 5 anos e ele não começou ali, resultado de várias coisas, e não terminou ali, tá em construção ainda. Mesmo porque também muita gente fala, teve bastante greve já, né? Ficou um tempo sem mobilização social por conta do lulismo, do petismo, e aí já começou, foram várias greves, né? Não começou do nada, então já era uma construção que devia acontecer. É o resultado de muita luta anterior, né? E você vê um crescimento nas greves, nas ocupações, tudo fruto disso daí, né? E junho de 2013 é um fruto disso também. E é claro que conseguiu, nessa perspectiva, né, de organização, você vê que conseguiu um salto, né? Mas é resultado de uma
tendência, eu acho que não é a palavra correta, mas sei lá, é o resultado da conjuntura como um todo. Hoje a gente vai fazer uma playlist aqui com músicas ligadas ao transporte público, normalmente descendo o pau, né? Porque acho que nunca teve no Brasil um transporte público digno pra todo mundo, né? E aí, pra começar essa playlist, a gente vai ouvir agora o RZO tocando O Trem, e aí depois a gente volta pra continuar a conversa. Sem proceder, para em pé. Yeah, yeah. Realidade é muito triste, mas é no subúrbio surge esse mundo, submundo que persiste o crime. Pegar o trem é arriscado, trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado. Não se sabe quem é assim, pode ser ladrão ou não, tudo bem se for pra mim. Se for polícia fica esperto, Zé, pois a lei da cobertura pra ele te socar se quiser. O cheiro é mal de ponta a ponta, mas assim mesmo normalmente o que predomina é a maconha. E aos milhares de todos os tipos, de manhã na neurose, como que pode ter um dia lindo? Portas abertas mesmo correndo, lotado até o teto sempre está, meu irmão vai vendo. Não dá pra aguentar assim, é o trem que é assim. Já estive, eu sei, já estive. Muita atenção, essa é a verdade. Subúrbio pra morrer, assim vou dizer, é mole. Todos os dias, mesma gente, é sempre andando, viajando, surfando, mais a mais não teme. Vários malucos, movimento quente, vários moleques pra vender. Vem comprar, é aqui que vende. Quem diz que é surfista então fica de pé, bota uma fé, assim que é. Se cair, vai pro saco. Um abraço. Me lembra de um irmão, troço chato, subia, descia, por sobre o trem sorria. Vinha da Barra Funda há 2 anos todo dia. Em cima do trem com os manos, surfistas, assim chamados são popularmente. Se levantou e encostou naquele fio, tomou um choque, mas tão forte que nem sentiu, foi as nuvens. Tá com Deus, mano, Piro sabe. Subúrbio pra morrer, vou dizer, é mole. Subúrbio para morrer, vou dizer. E agora cê liga, você pode crer. Todo cuidado não basta, porque o trem é assim que é. E eu peço Oxalá então, sempre vai nos guardar, dai-nos forças pra lutar. Sei que vai precisar, no trem meu bom é assim, é o que é. Então centenas vão sentados e milhares vão em pé. Em todas as estações, ali preste atenção nos PFs. O trem para o povo entra e sai. É depois disso o trem já se vai. Mas o que é isso? Esquisito. E várias vezes assisti trabalhador na porta tomando borrachadas, marmitas amassadas, fardas. Isso é lei, vejam vocês, são cães, só querem humilhar toda vez. Aconteceu o ano passado em Perus. O maluco estava na paz, sem dever, caminhava na linha assim, a uns 100 metros dessa estação. Preste atenção, repressão segundo testemunhas dali. Ouvi, foi na cara dura, assassinato, mas não foi divulgado. E ninguém está, não está. Ninguém viu as mortes na estrada de ferro, Santo João de aí. E ninguém tá nem aí. Osasco, Itapevi, do Brasa Mogi, o Tamanduateí, o Piqueri. É o fim, na real é assim. Subúrbio pra morrer, vou dizer, é mole. No trem é assim que é. O bicho pega. Tem procedendo para em pé. Estamos aí de volta com mais um bloco do Desobediência Sonora. Hoje a gente tá aqui com o Diego do Movimento Passe Livre de São Paulo. Estamos aí trocando uma ideia sobre os 5 anos que fez as jornadas de junho aqui, que teve no Brasil inteiro uma revolta popular grande. E a gente ouviu agora o RZO com O Trem.
E aí, continuando um pouco o que a gente estava falando, normal, a gente tem visto hoje um número de voto nulo muito grande, de as pessoas terem uma descrença muito grande com as instituições, né, de voto ou apoiar candidatos e tudo mais. Você acha que tem a ver um pouco com o que aconteceu em junho de 2013 isso? E porque o discurso de vocês era bastante anti-institucional e para fazer ação direta, para o povo se organizar e não votar e jogar todas as fichas num candidato. Você acha que tem alguma coisa a ver com isso ou é uma construção que já vinha acontecendo? Acho que é resultado, acho que nesse sentido o movimento não atua como ator principal, acho que aquela jornada foi um fruto disso também, né? Do resultado de uma insatisfação que vem desde 89, com a redemocratização, com a abertura política. A gente tem aí uma democracia burguesa, né? E você vê a cada eleição o voto nulo, abstenções e branco, ele vem aumentando mais ou menos na mesma proporção. Você vê no gráfico aí você vê uma ascensão do voto nulo. E a jornada de junho é um fruto desse descontentamento geral da população também. Acho que o movimento não procura entrar nessas questões de eleições e tal, tenta mais agregar o maior número de pessoas possível lutando contra a tarifa, por um transporte público e gratuito, independente de eleições, essas coisas tudo. E também é comum a gente ver nas redes sociais por aí as pessoas falando: cadê o MPL agora? O que aconteceu? Que vocês não estão fazendo mais nada? Cadê os atos? E aí tem muita gente que confunde com o MBL, que é aqueles moleque de direita bizarro também. E aí sempre tem essa questão, né? Daí também aproveitar o espaço para vocês dizerem, né? Porque vocês sempre dizem que acabou os atos massivos, mas vocês nunca saíram da militância, das ruas. E eu lembro que tinha uma discussão que vocês nucleavam, faziam núcleo nas periferias e etc. Então, o que o MPL está fazendo agora para essas pessoas que acham que vocês estão parados? O MPL continua atuando nas organizações dos bairros, nas escolas, nos cursinhos, participando de sarau. Continua nos mesmos lugares, só que quando a atuação fica nesses lugares não é midiático e o grande público não fica sabendo, né? Uma cidade grande igual São Paulo, é impossível você acompanhar esse tipo de coisa. Mas o movimento nunca saiu das ruas. Infelizmente, o grande público só vê quando aparece na grande mídia, mas a gente tenta atuar nos bairros o ano inteiro. Essas questões de confundir o nome foi uma tática mesmo do MBL. Você vê que é de propósito, já para tentar capturar alguma coisa daquilo que foi junho de 2013. Conseguiram até um certo ponto, mas aí já tá mocosando, né? Já tá no partido DEM, que é partido de direita e tudo mais. Vários, né? Vários DEM, PMDB, PP, espalhado aí pelo Brasil. Quem acompanha mesmo, você já vê o que eles estão fazendo, que é mais do mesmo, um discurso raso. Quem acompanhar minimamente vai perceber a diferença entre um e outro. Mas então, o Passe Livre de São Paulo, então, o que vocês reivindicam, para quem não sabe, quem não prestou atenção? Quais são as principais reivindicações do MPL em relação ao transporte público? O movimento Passe Livre é um movimento social que luta por transporte público, né? O movimento se pretende como horizontal. É claro que isso é difícil no capitalismo, mas é um movimento anticapitalista de esquerda e horizontal
aqui a gente tenta se organizar por melhoria do transporte público, a pauta tarifa zero. Transporte público realmente, né? Se é público, não tem por que você pagar duas vezes ali. Quando você paga a tarifa, você tá pagando duas vezes, porque você já paga imposto, né? E aqui no Brasil acontece, é o inverso, né? Quanto mais pobre você é, mais imposto você paga, proporcional à sua renda. Quanto mais rico você é, menos imposto você paga. Então aqui a situação de imposto, o pobre paga mais ou menos igual um cidadão lá na Escandinávia paga de imposto. Só que o rico, ele vai pagar como se estivesse na Suíça. Então você tem aqui uma inversão, e quem pega o transporte público é, de novo, os mais pobres, né? Você vê quem pega ônibus nas periferias, a maioria é a população pobre. Então ela está pagando duas vezes pelo mesmo serviço. A gente luta por um transporte público, tarifa zero e melhoria, né, no transporte público como um todo. Fora a máfia do transportes que tem aí, né, que também vocês batem bastante na tecla, as empresas que fazem lobby na campanha, né, tem bastante essa questão. Você vê aí um discurso falso de parte da direita em favor do capitalismo, mas você não vê um capitalismo aqui no Brasil, né? Você vê cartéis, você não tem livre concorrência. Então você vê máfia na CPTM, você vê máfia no metrô, você vê... eles falam cartel, né? Mas cartel é o nome que eles dão pra máfia de rico, né? Você vê na Intu, você vê na SP Trans. Então tá tanto você vê em todos os modais aí do transporte, você vê uma máfia atuando, não tem livre concorrência. Quem financia a campanha deles são as pessoas que estão à frente que estão lucrando com o transporte público. Você vai todo dia você vai trabalhar, todo dia você vai pro hospital e tem gente lucrando com isso. O transporte, você vê que tá na mão de poucas pessoas. Tem aquele discurso, né, que todo mundo fala, tudo que é público não funciona, é uma porcaria. Daí você vai ver o que tá aí hoje como se funcionasse muito bem, né? Então, se, sei lá, a Vivo cuidando do telefone tivesse muito bom, né? Sempre tem esse discurso. E aí agora a gente vai ouvir mais um som aí, continuando na nossa playlist sobre o transporte público. A gente vai ouvir agora um punk do Calibre 12 tocando Meios de Transporte. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá aqui com o Diego do Movimento Passe Livre São Paulo, e aí a gente tá falando, relembrando um pouco de junho de 2013, que esse ano faz 5 anos, e estamos trocando uma ideia aqui. E a gente ouviu agora o Calibre 12 tocando Meio de Transportes. Diego, te perguntar uma coisa também. A gente vê por aí várias correntes políticas falando sobre estatização dos ônibus, né? E o MPL não toca nessa tecla. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Qual que é a visão que vocês têm em relação a isso?
A estatização, ela, você vê no contexto, seria um avanço, né? Porque o metrô, por exemplo, ele é estatal e é muito melhor, né, que a situação dos ônibus. Você vê dos funcionários, bem, a remuneração, qualidade de vida do funcionário e a própria operacionalização, o próprio funcionamento, operacionalização. Se você comparar, o metrô é elogiado, né? E, enfim, uma estatização não é isso que não é a estatização que não é isso que o movimento vislumbra, né? Mas a gente tem que considerar a realidade, tem que considerar que estamos no capitalismo e sem dúvida que seria um avanço. Você vê a própria SP Trans, antiga, como que é, na época da Erundina, que depois que foi a privatização, o Maluf privatizou o nome enfim, a empresa municipal aqui. Puta, esqueci. Como o nome é? Enfim, o Maluf depois privatizou e... Não, acho que, se eu não me engano, era CMTC, né? Mas depois a gente dá um Google. Mas enfim, no conteúdo... Mas enfim, era pelo menos... Era mais barato, né? Enfim, aí a estatização, você vê, é um avanço dentro da nossa realidade. A gente está no capitalismo, enfim, mas se as empresas de ônibus fossem estatizadas, seria um avanço, mas não é isso que não é por isso que o movimento luta, não é isso que ele vislumbra como o ideal, digamos assim. Mas considerando a realidade, seria um avanço. E falando um pouco, voltando, o que o movimento vislumbra? Então, né, falando um pouco sobre o movimento, voltando um pouquinho, o movimento Passe Livre, ele tem vários segmentos da esquerda, né? Você vê gente ali de todos os grupos da esquerda que estão ali pela melhoria do transporte, pela tarifa zero. Um consenso, assim, digamos assim, uma empresa que seria uma autogestão, autogestionada, tal, os funcionários se organizando. Poderia dar como exemplo a Flasco aqui em São Paulo, que tem, mas é claro que uma empresa de transporte... Só para quem não conhece, a Flasco é o quê? A Flasco é uma empresa que ela faliu, né? O empresário, ele declarou falência e tal, e demitiu todo mundo. Os operários, os trabalhadores da fábrica, eles ocuparam a fábrica e fizeram ela funcionar de novo. E você vê lá, aqui em São Paulo, de exemplo, a gente tem a Flasco, né, de autogestão, que é os funcionários, eles se organizam tudo, não tem uma grande diferença de salário entre quem ganha mais entre o menor e o maior salário. Se eu não me engano, a diferença maior é 3 vezes, e eles votam, decidem tudo, tipo, decide o horário, decide na escala, decide como vai ser a produção e tal. É uma fábrica que produz plástico, né? Produz Bombona, né? Bombona é o nome, né? Aqueles galão, né? Sim. Enfim, eu acho que tem a ideia aí de autogestão, né? É claro que fica difícil de implementar na nossa realidade hoje. Você vê como que funcionaria, né, uma empresa assim no transporte. Muitas pessoas vão falar, é uma utopia e tal, né? Mas sendo um pouco chato aí, vamos lembrar Martin Luther King, por exemplo, que lá na década de 60 ele tinha uma utopia. Passou 50 anos, o Obama virou presidente. Em busca de uma utopia, você consegue algumas coisas e tal. A gente, lutando por tarifa zero, conseguimos já várias melhorias, né? Você vê o passe estudantil, que também não é o que a gente vislumbra, mas foi na busca da utopia que algumas coisas você vai alcançando.
E só lembrando aqui, a gente tem um programa que a gente entrevistou o pessoal da fábrica Flascô. Quem quiser ter acesso, falando sobre tudo isso, acessa lá o nosso conteúdo. É muito louco quem puder ver exemplo de autogestão, como isso funciona na prática. É claro que você pensa no mundo das ideias, que é muito mais difícil você ver acontecendo na prática ali, você vê que é viável. Uma autogestão, o trabalhador controlando a empresa, tudo dividido. Uma vez eu lembro, não lembro que anos, acho que foi um pouquinho depois de 2013, eu lembro que vocês fizeram uma ação, não sei até que ponto foi uma tática ou era uma coisa que vocês pretendiam manter, que era a autogestão de uma linha lá no extremo sul. Conta pra gente como que foi essa experiência. Foi uma experiência que os próprios moradores do bairro construíram e o movimento tentou organizar, mostrando que a gente se organizando, a gente consegue, a gente mesmo, por nós mesmos, a gente consegue se organizar e fazer as coisas se tiver uma organização mínima. Aquela linha, ela foi... Quem financiou ela foi rifa, foi os moradores pedindo doação e rifa, vendendo camisa, etc. Tudo isso arrecadou dinheiro e financiou aquela linha. E você vê que se um grupo relativamente pequeno de moradores consegue fazer uma linha tarifa zero, por que a prefeitura não consegue fazer, já que arrecada muito mais dinheiro e tal? Conseguiria, né? Falta vontade política. Mas agora a gente vai ouvir mais uma música aí do nosso playlist de hoje falando sobre transporte público. Agora voltamos pro rap e a gente vai ouvir o Rincon Sapiência tocando transporte público. Por que tá sem barato? Periferianos, distantes estamos, eles querem manos, minas, longe do plano, acesso buscamos, nos mobilizamos, rapidez precisamos, uma taxa pagamos, para ter busão, lotação, metrô, fura fila teve quem votou, mas não rolou, o povo paga caro, ganha pouco, prejuízo, uma saída para se locomover, é preciso, ligeiro, sagaz, esperto, cauteloso, atencioso, me passo por um idoso, momento precioso, na fiscalização nem me viu, saio vazado na multidão, embarco no vagão, tranquilo, na moral, a viagem é coletiva, mas também é pessoal, cada um busca uma forma de manter o astral, ouvindo o som, bolando ideia, lendo jornal, horário de pico, metrô lotado, passando mal, trabalhador no veneno, bem antes do serviçal, para o pobre, dificuldade é a real, a liberdade dos carros correndo na radial, quem não pode, faz um investimento mensal, uma cota considerável quando somos total, quem não se move, fica maluco, vence ao final, se não pagar transporte, vai pagar pelo gardenal, lotação, metrô, busão, trem, carona, 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 lotação, metrô, busão, trem, carona. Em cada vagão, vários bairros estão mover aglomeração, não é difícil de se ver. Toda a multidão precisa embarcar, fazer o que? Sem reclamar, o culpado não tá no rolê. O desentendimento nesse momento tem. Esbarrei, foi mal, normal, me empurraram também. Que culpa tenho? Vou debater com alguém que tá na mesma que eu. Vai vendo, veja bem, muito pior é no trem. O risco não é blefe, vendedor ambulante atento com os PF. Discurso de criança, comove, conquista, levada boa na embolada do bom repentista. Trabalhador se arrisca, se no vacilo cisca, o lucro se transfere na mão de quem confisca. Quem depende de longos itinerários se perdem no horário, o sistema é precário. O busão lotado eu vi, se pendura e vai embora. Vai cair quem não segura, ninguém quer ficar de fora. Inimigo das horas, atrasos, atalhos, perigo a viver longe do seu local de trabalho. Na greve tudo para,
Lotação, metrô, busão, trem, carona. 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 Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está aqui com o Diego do Movimento Passe Livre, trocando uma ideia sobre o assunto aí, já que faz 5 anos que teve as jornadas de junho aqui na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro. Aí voltando um pouco, aí já a gente falou um pouco do passado, falando um pouco do horizonte do movimento, então agora a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo, né? Eu vi recentemente que o Dória, o nosso prefeito, que agora vai ser candidato a governador, na verdade, tá cortando linhas e tá mudando nomes, e vocês fizeram uma mobilização em relação a isso. Explica pra quem não sabe o que é essa ideia que ele tá tendo de fazer na cidade. Você vê a licitação, ela tá para acontecer desde 2013, né? A licitação no transporte público da cidade de São Paulo. Só que daí teve todas aquelas manifestações em 2013, depois o Ministério Público, o próprio Ministério Público barrou, né? Teve idas e vindas, enfim, agora pelo jeito vai ter que sair. Essa licitação ela vai decidir os próximos anos, os próximos 20 anos, como que vai ser cobrada a tarifa, qual é a maneira que a tarifa vai ser determinada, todas as questões do transporte vai ser decidido nessa licitação. Desde a tarifa até ar-condicionado no ônibus, todas as regras do transporte vai ser decidido nessa licitação. O movimento faz aí um apelo, né, para a população de São Paulo se mobilizar em torno disso, porque essa licitação vai decidir os aumentos, os próximos aumentos, como o transporte vai funcionar, e está acontecendo de uma maneira que sempre aconteceu aqui no país, né? Sem consultar a população, fazendo aí passando por cima das reivindicações das pessoas que moram afastadas do centro, né? Ou muitas vezes mora no centro, mas trabalha também longe, enfim, tá todo mundo insatisfeito com essas mudanças que a licitação está propondo. Sobre a licitação, você tem alguns 2 exemplos assim do que pode acontecer? Eu lembro que tinha um debate, eu vou falar bem torto aqui, que eu também não tenho tanto conhecimento, sobre o tanto de pessoas que tem dentro do ônibus, ou se a prefeitura cobra por isso, ou se cobra pelo quilômetro rodado, uma coisa assim. Eu tô falando meio torto, eu queria que você explicasse sobre isso e algum outro ponto que a gente tem que ficar atento. A questão de como o empresário daquela linha fatura, tem um lucro, você vê, muda, depende de linha para linha. Tipo, tem linha que tem uma regra, tem linha que tem outra regra. Isso acontece para confundir mesmo. Você vê uns técnicos, se você consultar algum técnico, urbanista e etc., alguém especializado na área, e lê a licitação e lê as regras, ele tem dificuldade de entender. Então, se um técnico tem dificuldade de entender tudo aquilo, imagina a população comum, tipo, o trabalhador, enfim, qualquer pessoa que não está ligada, que não tem que não tem ali no seu dia a dia aqueles termos que são técnicos. Então, isso tudo é muito difícil para qualquer um entender. Tem gente que estuda aí 10, 20 anos, tem doutorado, e leu o edital, leu a licitação e falou que não entendeu muito. Tipo, teve que ler 3 vezes para concluir alguma coisa. Sobre a cobrança, como eu falei, tipo, como o empresário retira o lucro ali, muda. Isso,
Tem linha que é você tem o lucro através da catraca que gira. Tem linha que tem um preço fixo, que esses aí são os que funcionam de madrugada. Mas enfim, são várias regras e tal. Quanto ao número de passageiro, você tem um limite, só que esse limite não é respeitado e a prefeitura não fiscaliza isso. O Haddad fez uma auditoria e apontou diversas ilegalidades. Algumas empresas nem poderiam estar gerindo mais X linha, mas não tem a fiscalização e, enfim, e acontece de uma maneira meio que abandonada, né? Você tem vários tipos de ônibus hoje, né? Tem micro-ônibus, tem a van, tem aqueles ônibus articulado, biarticulado, então, e o número de cada um varia também, mas o que todo mundo sabe, o que foi apontado na própria auditoria que o Haddad encomendou, é que esses números não eram respeitados e tal. E essa licitação vai perpetuar esse tipo de coisa. A população deveria ser consultada, né? Quem sabe qual itinerário, como que o ônibus, como aquela linha ia funcionar, quem melhor pode falar sobre isso não é um técnico que está numa sala no ar-condicionado que pode decidir isso. Quem sabe como deveria funcionar é o cara que está ali dirigindo o ônibus todo dia, é o cobrador e os próprios usuários, né? E teve também, é muito comum você pegar as linhas que vão pra periferia e você não vê mais o cobrador lá dentro, né? Eu lembro que teve uma mobilização tempo desses em relação a isso. Por exemplo, eu pego lá o Jova Rural, o Jardim Fontales, lá na Zona Norte, que eu nem sei se ainda continua com esse nome, porque vai mudando, e não tinha um cobrador. O que aconteceu com isso? Qual que é a ideia da prefeitura? O plano é você extinguir, né, a profissão, acabar com o cobrador dentro do ônibus. Isso piora, tem algumas linhas que precisa de cobrador, né? Você vê que principalmente o horário de pico, o tempo que uma viagem demora sem o cobrador é muito maior. O ônibus fica mais cheio e dificulta mais ainda. Você vê a pessoa demora 1 hora para chegar no serviço, 1h30, 2 horas. E sem o cobrador, com certeza, esse tempo aumentou. E é um plano, ele não vai fazer isso de uma vez só, porque o impacto negativo vai ser muito grande. Então eles estão fazendo aos poucos, né? Você vê cada vez mais tem menos cobrador. E o plano é deixar sem cobrador, nenhuma linha. Você vê que é uma estratégia, fazendo aos poucos para os próprios trabalhadores não se mobilizar, a população não se revoltar e tal, né? E é bizarro, né? Porque eles usam várias questões técnicas, mas imagina um motorista dirigindo no trânsito de São Paulo sem ter alguém para auxiliar ali, né? É complicadíssimo isso. É a manutenção do lucro, né? Porque você vê o custo a operacionalização do ônibus, o diesel sobe, a manutenção ali do pneu e etc., tudo aumenta, né? E o lucro do empresário, ele precisa, esse lucro que é estipulado na licitação, no edital, esse lucro tem que ser mantido. E para manter essa margem de lucro, eles vão demitindo, sempre sobra para quem está do lado mais fraco da história, né? No caso aí, os cobradores. Você vê, por exemplo, que a tarifa zero, a função de cobrador, ela não teria mais razão, a não ser, o cobrador seria só nessas linhas que precisa de auxílio no transporte, por exemplo. Mas a demanda pelo transporte ia aumentar, ia precisar de mais motorista, ia precisar de mais gente trabalhando na manutenção, mais gente de fiscal e etc. Esses cobradores seriam remanejados aí, mas na lógica que só beneficia essa meia dúzia de empresário, você vê aí a demissão dos cobradores para fazer a manutenção do lucro.
agora a gente vai ouvir aí mais uma música da nossa playlist. É o Flicts cantando Assim Caminha o Busão. Assim caminha o busão, leva consigo a multidão. O povo dorme, entorpecido pelo molejo do busão. A vida fica pelo caminho, funido embaixo do busão. O povo se amontoa como um gado e segue resignado, os olhos sem sair do chão. O povo se amontoa como um gado e segue resignado, os olhos sem sair do chão. O mesmo choro, a mesma dor, a viciado e o calor. E um sorriso amarelado, pelo do ódio e o rancor. Presente o medo da liberdade, sai da lei e sai patrão. O povo se amontoa como um gado e segue resignado, os olhos sem sair do chão. O povo se amontoa como um gado e segue resignado, os olhos sem sair do chão. Assim caminha o busão. Caminha o busão. Tamo aí de volta com o Desobediência Sonora. Hoje eu tô aqui com o Diego do MPL, Movimento Passe Livre. Não é MBL não, hein, gente? É MPL. Movimento Passe Livre de São Paulo. E aí, voltando aqui, a gente falou sobre os cobradores aqui anteriormente, a música. E aí perguntar, porque o MPL historicamente é um movimento mais de juventude, comunitário, tem bastante secundarista, etc. E como que é a relação de vocês com os trabalhadores dos sindicatos, né, do transporte? Por exemplo, os metroviários, que é um sindicato bastante combativo, os rodoviários, que já é um sindicato complicado, da CPTM também, que é uma questão complexa. Como que vocês conseguem conversar e como que é o diálogo? A gente acredita que qualquer melhoria que vai acontecer no transporte público não passa sem o apoio dos trabalhadores do transporte, né? Então todo o avanço que tem no transporte tem que ser em parceria com o trabalhador. Você vê, né, o trabalhador do transporte público, ele está dentro do contexto aí nacional, né, até internacional, né, do neoliberalismo, das terceirizações e tal, sofrendo ataque também, como qualquer outra categoria. Eles estão aí também sendo esmagados, digamos assim, e a gente tenta fazer uma parceria com eles em busca das melhorias, né, tanto do transporte público como eles trabalham ali, né, a qualidade de vida deles. O trabalhador do transporte é importante aí para a cidade, para a economia e tudo, tem que ser valorizado e tal. Então a gente procura estar do lado deles aí na greve e tudo, inclusive os metroviários, o Brasil todo vê que foram perseguidos pela gestão do Alckmin, e a gente estamos ali do lado tentando ajudar com o que for possível, né? Sempre uma relação, às vezes tensa, tem a questão do sindicato, as várias questões internas, mas a gente tenta sempre tá ajudando como pode e tal. Na CPTM é mais complexo porque não é um sindicato só, né? São vários. Se eu não me engano, cada linha tem um sindicato, então o diálogo fica mais difícil. E os rodoviários também é mais dividido ainda, são vários grupos. Então esse contato fica mais difícil de fazer, né? Mas a gente tenta manter um bom relacionamento. A gente procura a parceria deles, né? E estamos aí na luta pela
não existe transporte público de qualidade sem o profissional do transporte ser bem remunerado e ter ali um espaço de trabalho razoavelmente dentro dos limites do capitalismo, algo razoável, né? Agora chegamos no momento ruim de sempre, de terminar. Aí eu queria agradecer bastante aí ao Diego, que veio aqui falar sobre o MPL. E aí a gente fala, o MPL, Movimento Passe Livre São Paulo, sempre bom falar o que é, né? Porque para não ter confusões, quem acessou agora entendeu outra letra aí no meio. E aí a gente deixa o espaço aí para você dizer o que você quiser sobre alguma mensagem, sobre as mobilizações, quem quiser militar com o MPL, como faz, onde pode encontrar vocês, contato, espaço livre aí para você. O movimento agradece o convite, espera que nas próximas, sei lá, não sei a agenda de vocês, mas assim que possível a gente pode voltar para falar mais. Com certeza, já tá feito o convite. Falar mais sobre transporte e etc, né? O Movimento Passe Livre, você pode acessar ele via o Facebook, Movimento Passe Livre de São Paulo, o e-mail também. E a gente faz, de vez em quando tem reunião aberta e é divulgada no Facebook. Qualquer pessoa que quiser lutar por melhorias do transporte pode chegar lá que a gente vai receber bem. E é isso, estamos aí para sempre que vocês quiserem falar de transporte, tirar alguma dúvida, se a gente puder ajudar a falar sobre essas questões do transporte, estamos aí. A gente é um momento difícil agora do país, né? A gente tem uma confusão política aí, muita gente desacreditada da política e tal, mas a gente acredita em outro tipo de política, né? A política do dia a dia ali, e que a gente tem que se organizar. A população se organizando de maneira autônoma, no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro. Esse é o recado do movimento, né? Que a pessoa procure se organizar ali nos seus espaços. Bom, valeu, Diego. E agora, só para finalizar, quem quiser acessar o conteúdo do Desobediência Sonora, pode acessar o nosso site, que é desobedienciasonora.milharal.org. Lá tem todo o conteúdo de todos os podcasts que a gente fez aqui da Antena Zero, antes da Antena Zero. Inclusive tem a Flasco lá. Quem quiser ouvir os programas aqui da Antena Zero pode acessar a qualquer momento o Mixcloud. Aí no nosso é Mixcloud/Desobediência Sonora Antena Zero. E tem todos os programas lá, e também pode ter acesso aos outros programas da rádio. E o nosso programa vai ao ar os nossos programas inéditos vai às quintas-feiras, às 18 horas. Valeu, aí continuamos aí lutando por uma vida sem catracas aqui junto com nossos companheiros aqui. E agora vamos tocar o último som aqui para fechar o programa. A banda Mortos pela Escola tocando Eu Odeio o Sistema de Transporte. Valeu.